Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 33. Irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estavam todos debaixo da nuvem e todos atravessaram o mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois eles bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas se a maioria deles não agradou a Deus, e por isso caíram mortos no deserto. Essas coisas aconteceram para servirem de exemplo para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como eles desejaram. Não se tornem idólatras, como alguns deles, tal como está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Não nos prostituamos, como alguns deles se prostituíram, e num só dia caíram 23.000. Não tentemos o Senhor como alguns deles. O tentaram e foram mortos pelas serpentes. Não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles para servirem de exemplo, e foram escritas para nossa instrução, para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, quem pensa estar firme em pé, tome cuidado para não cair. Vocês não passaram por nenhuma tentação que não fosse simplesmente humana. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de suas próprias forças. Mas, com a tentação, lhes dará os meios de sair dela e a força para suportá-la. Por isso mesmo, meus amados, fujam da idolatria. Falo a vocês como as pessoas sensatas. Julguem por vocês mesmos o que eu digo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Somos um só pão e um só corpo, porque, mesmo sendo muitos, participamos todos do único pão. Considerem Israel segundo a carne. Os que comem as vítimas sacrificadas, por acaso não estão em comunhão com o altar? O que quero eu dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que o ídolo seja alguma coisa? Não, mas se aquilo que eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês entrem na comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por acaso queremos provocar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas se nem tudo convém. Tudo é permitido, mas se nem tudo edifica. Que ninguém busque seus próprios interesses, e sim os do próximo. Comam de tudo que se vende no açougue, sem levantar problemas de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que ela contém. Se um dos que não acreditam os convidar, e vocês aceitarem o convite, comam de tudo que lhes for servido, sem levantar problemas de consciência. Mas se alguém poderá dizer a vocês: isso foi sacrificado aos ídolos, então não comam, por respeito a quem os avisou e por respeito à consciência. Refiro-me à consciência dele, não a de vocês. De fato, por que razão minha liberdade deveria ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu como alimento dando graças, por que seria eu criticado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de escândalo nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Façam como eu, que procuro favorecer a todos em todas as coisas, não buscando vantagem para mim, mas para muitos.
a fim de que sejam salvos.